A graça e paz, irmãos, amém? Deus abençoe você aí, amém? Nós estamos aqui no nosso primeiro domingo, amém? Do nosso culto de 2021 já, amém? Rapaz, nós somos felizes demais por favor de Deus, amém? Queremos abençoar você aí com a palavra de Deus no teu coração, amém? Você pode estar sendo aí, participando dos nossos cultos, amém? Deus abençoe você aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que a graça do Senhor possa fortalecer você, amém? Você possa aí também receber o nosso feliz ano novo para você, para sua casa, para sua família, e que acima de tudo o favor de Deus esteja sobre a sua vida, sua casa, amém? E que seja um ano realmente debaixo do favor de Deus, amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Esteja lá na nossa plataforma compartilhando, amém? Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler um texto hoje, para nós começarmos nosso culto de hoje, de gravação. Está lá em Josué capítulo 1, capítulo 21, versículo 44 e 45. O Senhor lhe deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara a casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Vamos orar a Deus então? Senhor Deus, nós queremos pedir a Tua graça, abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso coração, o nosso espírito, para crer em Ti, para desfrutar do Seu favor e graça. Abençoa as nossas vidas hoje, ó Pai, com Tua bênção, com a Tua graça e com a Sua unção, ó Pai. É que oramos a Ti, já confiantes, ó Pai, da Sua graça sobre nós. Abençoa também a palavra, Senhor, que possa alcançar o coração dos filhos. Ó Deus, seja uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Ó Deus, para nós iniciarmos este novo ano, Pai, na Sua presença, debaixo do Seu favor, contando assim de todas as coisas, Pai, com a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amado? Quero falar um assunto hoje muito bom. Nosso tema é hoje, entre a promessa e o cumprimento da promessa. Legal? Um tema, né? Um tema assim muito propício. Amém? Entre a promessa e o cumprimento da promessa. Quando a gente olha esse texto que a gente leu de Josué 21, 44, 45, Josué já está no final de sua vida e ele faz uma revisão, né, irmão? E conclui que tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Né? No 44 ele fala que Deus deu repouso, ele fala que tudo que Deus jurara a seus pais, Deus cumpriu, amém? E nenhum dos seus inimigos puderam resistir, amém? Todos eles foram vencidos. Olha que palavra tremenda para nós começarmos o ano, amém? Que palavra para a gente observarmos, amém? Então vamos lá. Perceba, entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um tempo, existe um período de tempo. E a pergunta é, o que fazer entre a profecia e o cumprimento da profecia? Entre o chamado e o cumprimento do chamado? Entre receber uma promessa e o cumprimento da promessa? Percebe que existe um período entre todas essas coisas, né? Entre a promessa e o seu cumprimento, entre uma profecia e o cumprimento da sua profecia, entre o chamado de Deus e a realização desse chamado. Tudo isso existe um período, existe um tempo a ser visto. O que eu quero tratar com você, irmão? O que a gente faz nesse período? É uma coisa para a gente perguntar. Não sei se você já teve a curiosidade do assunto, né? Ou já se perguntou, o que preciso aprender com Deus até que se realize tudo em minha vida? Que atitudes eu posso ter para cooperar com Deus e com suas promessas? Ou com o meu chamado? Será que eu posso atrapalhar os planos de Deus em minha vida? Sabe, irmão, quando você olha esse texto aqui, Josué está no final já, amém? Já estamos chegando no final, no capítulo de 24, é o último capítulo de Josué. Josué está fazendo uma conclusão. E Josué conclui que nenhuma das boas palavras, né, que Deus falou caiu por terra. Todas elas se cumpriram. Amém? Mas quando nós observamos isso, existe um tempo. O que a gente faz nesse tempo? Como é que eu posso colaborar? Será que eu, de alguma forma, posso atrapalhar? Ou a gente pode pegar alguns personagens e ver que eles falharam no decorrer do tempo. Escuta, estavam dentro da mesma promessa, esperando as mesmas coisas, mas falharam. A gente pode tirar lições para a nossa vida. Então, entre a promessa e o cumprimento da promessa, o que devemos fazer? Qual é o comportamento?
Quero falar algumas coisas hoje para nós aprendermos, tá? A primeira coisa que eu quero falar, irmão, sobre esse assunto é: precisamos compreender a grandeza da obra de Deus. Você pode ver Josué aqui no final, ele mostra só o final de uma história, irmão, poderá nos dar uma luz completa da grandeza da obra de Deus. Então, é só o final. Então vamos lá, precisamos compreender a grandeza da obra de Deus. Primeiro, toda obra só é formoso no devido tempo. Cara, isso aqui é legal. Primeira coisa, irmão, toda obra de Deus só é formosa, só é linda, só é bela no seu devido tempo. Está lá em Eclesiastes 3, onde assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Irmão, isso aqui é um versículo tremendo. Amém? Entre o que Deus nos prometeu e a sua realização está esse tempo a ser percorrido. Olha que coisa interessante. Deus quer nos mostrar que tudo no tempo de Deus não é belo, é lindo. E Deus quer que aprendamos a se alegrar com tudo que é feito no tempo de Deus. Esse versículo mostra exatamente isso. Irmão. Tudo que Deus vai fazer só é bonito, só é belo, só é formoso, irmão. Só pode ser admirado, contemplado no seu devido tempo. Então a primeira coisa que a gente precisa perceber, lidar com aqui, irmão, é a respeito do tempo. Amém? Às vezes nós somos muito precipitados em algumas coisas. Às vezes nós queremos as coisas tudo no nosso tempo. Nós queremos, ver as coisas. Mas é preciso de uma vida com Deus para a gente perceber a grandeza de Deus. É essa a ideia que Josué nos passa, né? Falando sobre a ideia de plantação, é o que nós temos falado no quarto ano, né? Entre a plantação e a colheita existe algo que Deus quer que o homem descubra. Veja, perceba, toda obra de Deus tem um tempo certo de acontecer. E neste tempo é que a obra será bela, será bela. Se quisermos antes, nada será belo. Então, percebendo entre a plantação e a colheita, inclusive que Eclesiastes fala sobre isso, né? Existe tempo de plantar e existe tempo de colher. Então, existe um tempo, um período que a gente precisa. O que eu faço? Que comportamento eu tenho? É o que nós estamos trabalhando hoje. Então, a primeira coisa que eu preciso aprender, irmão, eu preciso aprender a esperar o tempo certo de Deus. Amém? Falando sobre a questão de plantação, em Êxodo 34, 22, diz assim: também guardarás as festas das semanas, que é das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. No quarto ano começava o período das colheitas, e havia um tempo predeterminado para cada plantação a ser colhida. Não podia ser apanhado antes. Gente, Israel esperou por 3 anos, a colheita. O quarto ano era o ano da colheita. E aí começava a primeira colheita deles, era a cevada. Depois vinha a colheita de trigo, que era 2 meses depois. Perceba o que eu quero falar aqui com você, irmão. Toda plantação, toda plantação, irmão, ela existe um tempo certo para ser colhida. Se você colher antes, ela não vai estar pronta, não vai estar madura, não vai estar pronta para ser consumida. Perceba uma coisa que Deus quer nos ensinar, irmão. Sabe, irmão, Deus quer nos ensinar não apenas esperar o tempo de Deus, mas esperar o tempo certo, irmão, para que as coisas estejam maduras, estejam prontas para ser desfrutada, consumida, vivenciada, experimentada. Você sabe que às vezes nós nos precipitamos exatamente aqui. Então a primeira coisa que Deus quer nos ensinar, irmão, é esperar pelo tempo certo de Deus. Observação aqui, ó. Aqui tem uma revelação muito tremenda. Apesar de chegar o ano da colheita, cada um deles deveria esperar o tempo certo para colher cada coisa. Perceba, não é porque chegou o ano da colheita que poderiam colher a revelia a qualquer hora. Amém? Então todo fruto só é bom e é de qualidade se ele for colhido no tempo certo. Amém? Por exemplo, aqui eu separei algumas coisas. A cevada colhia no final do mês de Nissan. E o trigo colhia 2 meses depois, no mês de Sivan. Amém? E as primeiras uvas colhia no 6º mês de Elul. Cara, irmão, tinha todo um tempo. O primeiro mês, já colhia-se a cevada. No final do primeiro mês já. 2 meses depois vinha a colheita de trigo. Já no 6º mês vinha as uvas começavam, as primeiras uvas serem colhidas, amadurecidas.
Perceba aqui, irmão, existe um tempo certo para todas as coisas. Por exemplo, chegou o ano da colheita, mas não chegou o mês da colheita. Percebeu? Chegava o tempo de Deus, amém? Mas chegava agora, falta um mês, falta a hora certa, amém? A gente precisa aprender a lidar com essas questões, amém, irmão? Às vezes nós nos precipitamos, chegou o tempo de Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Mas irmãos, mas ainda não está na hora certa, no dia certo. É isso que é uma coisa que a gente precisa aprender. Perceba, tudo é belo no tempo certo de Deus. Às vezes, não, agora chegou a hora, amém? Aí a gente começa a precipitar. Não, a gente precisa aprender a lidar com o tempo, amém? Isso é uma coisa para a gente aprender. Amado, estamos começando o 4º ano e agora precisamos correr a cada mês. Perceba, existe uma contagem de ano, mas também existe uma contagem de mês. Era isso que Deus queria ensinar a Israel. E a gente precisa aprender isso. Tudo só é bom, tudo só é formoso, tudo é lindo no tempo de Deus. É o que Eclesiastes falou, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Existe um período para todas as coisas. Você pode ver quando Deus estava criando o mundo, né, a terra, Deus foi criando passo a passo. E no final de cada dia, Ele fazia uma avaliação. Perceba, irmão, é o final de cada obra, o final de cada trabalho é que a gente vai poder concluir. A gente precisa aprender, nós precisamos aprender a andar com Deus, precisamos aprender a se relacionar com Deus, amém? Existe um tempo, a gente poderia dizer, existe um ano, mas existe também um mês, existe uma coisa mais precisa, existe uma hora, a hora certa, né? O momento certo de Deus fazer as coisas. E é esse tempo, esse momento, irmão, que tudo é formoso, que é quando as coisas estão maduras, estão prontas. E a gente precisa aprender a isso, amém? Essa é a grande lição de Deus. Só o tempo certo nos fará ver a grandeza da obra de Deus e o louvaremos. Levítico 19, 24, assim, no 4º ano todas as frutas serão santas, será uma oferta de louvor ao Senhor. Olha o que Deus está falando para Israel. Quando é que chega um momento na nossa vida, irmão, que as coisas, elas são boas aos olhos de Deus? É o tempo certo. E nós vamos ter motivos de louvor a Deus. É isso que Deus quis mostrar a Israel. Meu irmão, Deus não queria apenas suprir a Israel. Deus não apenas queria abençoar Israel. Deus não queria mostrar que Ele era um Deus que cuidava de Israel. Deus queria que o povo de Israel aprendesse a apreciar o cuidar de Deus, pudesse vivenciar, Israel pudesse desfrutar de todo esse cuidar de Deus. Essa é a grande lição de Deus para a nossa vida. Amém? Então existe uma coisa que Deus quer nos ensinar sobre o tempo. É o tempo certo, é que o tempo certo nos fará ver que a obra de Deus não é bela, é formosa. Perceba, só as coisas no tempo de Deus fará que a gente dê louvor a Deus, irmão, pela beleza da sua obra. Perceba, chegou o ano da colheita, mas Israel tinha que aprender a colher cada coisa no mês certo. Assim eles dariam a Deus louvor voluntariamente por ver a grandeza do poder de Deus e sua obra. Isso aqui é uma coisa tremenda. Isso aqui é uma coisa tremenda. Você sabe que as coisas só no tempo certo de Deus faz que você perceba a grandeza. A grandeza da obra de Deus só pode ser percebida no tempo certo de Deus. Senão o que acontece? É como você tentar, irmão, olhar para um quadro, para uma pintura, e ela ainda está em execução, ela não terminou. Quando você vê uma obra incompleta, você não consegue perceber toda a exatidão da obra. Essa é a grande lição que Deus quer nos ensinar. A obra de Deus só pode ser admirada exatamente como Josué falou. Chegou no final do ministério de Josué conseguiu fazer um vislumbre e dizer, gente do céu, tudo aquilo que Deus prometeu aos nossos pais, Deus se cumpriu. Deus falou que nenhum dos nossos inimigos poderia nos resistir, verdade. Perceba, irmão, se você fizer uma avaliação no meio do caminho, nós teremos uma visão como de uma obra mal completa. Ela não foi consumada, não foi terminada. Então, ela não é bela, não é admirável, a gente não consegue dar o louvor devido porque a coisa está incompleta. Então, a primeira coisa que Deus quer nos ensinar, irmão, é esperar pelo tempo certo de Deus. Amém? Essa é a grande lição. Amados, nunca queira que Deus faça no seu tempo. Senão você comerá o fruto amargo. No tempo de Deus, o fruto é bom, é gostoso e é bonito. Perceba, irmão. A gente precisa aprender a esperar pelo tempo certo de Deus. Eu sei que às vezes nós queremos as coisas no nosso tempo.
Mas no nosso tempo as coisas não poderão ser admiradas como Deus quer. Amém? Você pode ver, quando Deus preparou o raciocínio de Adão e Eva, Deus trouxe Eva no tempo certo de Deus. Então Adão admirou. Gente, a gente precisa aprender que existe um tempo para as coisas acontecerem em nossa vida. E é nesse tempo, irmão, que as coisas serão admiradas. O próprio Deus, no final de cada dia, olhava para a sua obra e admirava. Existe um tempo para a gente fazer isso. Amém? Segunda coisa que eu quero falar com você, dentro dessa ideia de que a gente precisa aprender a admirar, é compreender a grandeza da obra de Deus. Todas as coisas de Deus são gradativas e crescentes. Jó 42, 12 e 13 diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Perceba, quando olhamos o versículo assim, ficamos maravilhados com o que Deus fez na vida de Jó. Mas se olharmos atentamente, todo este resultado foi visto anos depois de ter Deus mudado o cativeiro de Jó. Lá em Jó 42, 10, assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Se formos fazer uma exegese desse versículo, versículo 10, observaremos que Deus deu em dobro tudo na vida de Jó. Tudo isso só pode ser visto anos depois. Isso aqui é uma coisa que a gente perceber. Foi da noite para o dia. Jó perdeu todas essas coisas, perdeu todos os bens. Aqui diz o texto, né, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Perceba, a única coisa que Deus não deu em dobro a Jó não foi filhos. Deus deu a mesma quantidade. Mas escuta aqui, irmão, Deus deu 7 filhos para Jó e 3 filhas. Irmão, se você contar o período aí, dá 10 anos. Se você contar um filho a cada ano, 10 anos. Se a gente chutar um pouco mais do que isso, meu irmão, a gente vai aumentar isso em muito mais tempo. Perceba, a obra de Deus só pode ser vista gradativamente numa vida onde a gente dê tempo para que Deus faça as coisas na nossa vida. A obra de Deus é gradativa e crescente, mano. À medida que eu me permito saber lidar com essa questão do tempo que a gente falou agora há pouco, eu vou também admirar a grandeza da obra de Deus. As coisas de Deus são gradativas, a obra de Deus é gradativa. Foi por isso, e foi preciso de uma vida para revelar a grandeza de Deus, que Deus fez na vida das filhas de Jó. O versículo Jó 42, 15 tem outro exercício muito bom para a gente fazer. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Amados, tem duas coisas aqui. Amados, toda a bênção de Deus é gradativa e crescente. Ou seja, depois que Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus começou a reconstruir a vida de Jó. E os anos que seguiram, a princípio, não podiam ainda dimensionar o tamanho da obra que Deus estava a realizar na vida de Jó. Gente, olha que coisa tremenda. O tempo não pôde. Como é que Jó descobriu que Deus restituiu a mesma quantidade de filhos? O tempo. Como é que foi possível percebermos que Deus deu o dobro do que Jó tinha antes? O tempo. Essa frase, quando ele diz assim, né? E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Escuta, como é que foi possível percebermos que Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro? O tempo. A exegese aqui está falando de um tempo, está falando de um período. Foi só esse período que permitiu que pudesse se ver a grandeza da obra de Deus. Então a obra de Deus, ela é gradativa e crescente. Amém? Então a gente precisa guardar isso no nosso coração. Foi preciso de uma vida para ver tudo que Deus fez na vida de Jó. Por isso, amado, vale a pena esperar em Deus e fazer tudo certo aos olhos de Deus, principalmente quando você for provado. Gente, isso aqui é legal. A vida, imagina, o texto diz que não existiam filhas mais formosas que as filhas de Jó. Ô meu amado, só essa aplicação desse versículo fala de tempo. Elas nasceram, as moças. A Bíblia não diz quando elas nasceram, se elas nasceram primeiro ou foram por últimos. Mas escuta, para mostrar que elas foram umas filhas tão formosas, precisou no mínimo de quanto tempo, irmão? Para se perceber isso, que não existia filhas mais lindas que as filhas de Jó. Irmão, só para nascer todas as filhas deu mais de 10 anos. Para ver a admiração
de como eram lindas as filhas de Jó e como Deus deu herança a ela entre seus irmãos. Olha que coisa linda, irmão. Foi preciso de um tempo, foi preciso de uma vida. Por isso que a segunda coisa que eu quero falar para você é que a grandeza da obra de Deus só pode ser admirada. Aí uma lição. Então, 3 coisas que eu quero fazer aplicação nesse primeiro ponto nosso. Você aprendeu até aqui, irmão, que tudo no tempo de Deus é belo. Segundo, você aprendeu que toda a obra de Deus é gradativa e crescente. E só uma vida com Deus poderá fazer com que você desfrute de tudo que Deus prometeu. Então, irmão, tá aí uma lição tremenda para você aprender hoje. Terceira coisa, mas fica a pergunta. O que é preciso fazer para que eu consiga viver uma vida dentro do propósito determinado por Deus? Que atitudes eu preciso ter para viver dentro das promessas de Deus? Que é a nossa mensagem de hoje. Eu falei até aqui agora só o vislumbre da mesma ideia que Josué usou para mostrar que toda boa palavra de Deus se cumpriu. Eu estou mostrando a vida de Jó. Foi preciso de um tempo. Até para ver que o último estágio de Jó foi maior do que o primeiro, foi o dobro do que o primeiro, irmão, precisou-se de um tempo. Escuta, olha que coisa interessante. Toda a explicação está ali. O que eu preciso fazer? Qual é a atitude que eu tenho que ter? Qual é o procedimento que eu preciso ter na minha vida? Eu quero falar agora exatamente isso. Entre o que Deus nos prometeu e o seu cumprimento está atitudes a serem tomadas. Quero falar sobre 3 coisas, irmão, que a gente precisa tomar sobre a nossa vida. Então, a primeira, aprenda a lidar com o tempo certo e você colherá anos de recompensa de Deus. Eclesiastes 3:11, que é o nosso versículo, diz assim: todas as coisas têm seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas assim mesmo ele não consegue entender completamente os planos e a obra de Deus. Isso aqui é uma coisa tremenda para a gente ver. Isso aqui é a Bíblia viva, tá? É o mesmo versículo que a gente leu agora há pouco, mas na versão Bíblia viva. Todas as coisas têm seu valor quando são feitas na hora certa, no tempo determinado de Deus. E Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas assim mesmo ele não consegue entender completamente as obras. Escuta, está em nós, irmão, uma visão de eternidade, uma visão de futuro. Só que uma coisa, irmão, para a gente compreender a grandeza só no final. Então a gente precisa aprender esse princípio. Deixa eu te falar uma coisa muito profunda e tremenda sobre o tempo. Deus usa o tempo para te ensinar a lidar com o tempo. Essa é a primeira coisa. Primeiro, fazer com que você saiba vencer o tempo, pois existe um tempo determinado para todas as coisas. Pensei, para Deus restituir todos os filhos de Jó, foram precisos de 10 anos, ou mais de 10 anos. Segundo a obra de bênção de Deus sobre os filhos de Jó, não estava no nascimento, e sim na vida de honra que estes viveram. Perceba, nenhuma moça existente da época sobrepujava a beleza das filhas de Jó. Se você não aprender a lidar com o tempo te derrotará e fará que nunca veja a obra completa de Deus na sua vida. É o tempo, irmão. Você precisa aprender a lidar com o tempo. Perceba, a primeira coisa que Deus quer te ensinar é que você precisa lidar com o tempo. Porque, escuta, você colherá anos de bênção. Então, muitas vezes, vamos imaginar, irmão, os primeiros anos da vida de Jó, Deus mudou o cativeiro de Jó, os amigos dele visitaram, seus parentes visitaram, presentearam dele, e aí as coisas começaram a construir. Mas, irmão, a princípio da vida de Jó, não parecia em nada com a vida que ele havia vivido. Ele ainda continuava sem filho, daqui a pouco veio o primeiro filho, depois veio o segundo, depois... Perceba, irmão. Às vezes, irmão, essa é a grande questão, nós não sabemos, às vezes, lidar com o tempo. Por que muitas pessoas não conseguem desfrutar de tudo que Deus prometeu para ela? Porque a pessoa, muitas vezes, vive uma vida precipitada. Ela é derrotada no próprio tempo dela, porque ela é precipitada. Como a gente falou agora há pouco, o fruto é bom no tempo de Deus. Tudo é bonito no tempo de Deus. Tudo tem seu valor. Escuta, tudo só tem sua importância no seu tempo certo. Quando é que Josué conseguiu olhar que Deus cumpriu tudo? No final. Nós somos muitas vezes assim, nós não aprendemos a lidar com o tempo, a precipitação, a vontade de querer as coisas, a vontade de fazer as coisas, faz com que as pessoas metam os pés pelas mãos, porque as pessoas não aprenderam a lidar com o tempo, elas são derrotadas pelo tempo. Elas não conseguem, irmão, vivenciar cada coisa, elas não conseguem esperar cada coisa, ela não sabe esperar, irmão, o tempo de Deus na sua vida. Existe um tempo para a fruta amadurecer, existe um tempo para a planta crescer, existe um tempo para a planta germinar, e existe um tempo determinado para ela amadurecer.
e ela ser consumida. Existe um tempo e a gente precisa aprender essas coisas. Amém? Falando sobre relacionamentos, Jesus multiplicou o vinho no casamento e deixou claro que os melhores anos de um casamento estão no final dele. Infelizmente, muitos perdem seus relacionamentos porque não aprenderam a lidar com o tempo. Ô meu amado, isso aqui é uma coisa interessante. Perceba, o mestre Sala, né, ao provar a água transformada em vinho com Jesus, ele ficou estarrecido. Por que ele ficou estarrecido? Não, porque o noivo tinha, na ideia dele, o noivo tinha guardado o melhor vinho até agora. Você sabe que o melhor vinho, irmão, ele precisa de um tempo de amadurecimento. Ele precisa de um tempo para ele, né, irmão, ele fermentar e criar todos os elementos necessários para ter um vinho de qualidade. Você precisa de uma uva boa, mas você precisa de um tempo. Escuta aqui, irmão, é a mesma coisa que casamento. Não adianta você ter pessoas boas no relacionamento. Você precisa dar tempo. Eu quero te falar uma coisa, você dê tempo ao seu cônjuge para amadurecer. Creia em seu casamento, suporte os anos difíceis, os anos de prova. Seja o investidor do seu casamento, não um crítico avalista, não, que só vê defeito. Você sabe que muitos relacionamentos fechados não conseguem vivenciar o melhor, porque o melhor está no final. O melhor de um relacionamento está quando ele amadurece. Quando se começa um relacionamento, não existe muita infantilidade, muita imaturidade, ainda tem muitos defeitos, tem muitas coisas. Mas qual é o grande problema do casamento? O problema do casamento não é a falta da gente dar tempo para as coisas amadurecer. Entendeu? As pessoas fazem muita avaliação. Eu queria ter o relacionamento de fulano e tal. Mas não, para chegar naquele nível, ele teve um tempo de amadurecimento. Às vezes nós já queremos, nós precisamos precipitar demais. Nós não damos tempo, irmão, para as pessoas amadurecer. Não damos tempo suficiente para as pessoas mostrarem os resultados na sua vida. A gente, às vezes, somos um crítico avalista, irmão, que só consegue ver defeito. É um pessimista. Aí o que acontece? Umas coisas não dá certo, irmão. Mas não é que não dá certo porque não pode dar certo. Não dá certo, sabe por quê, irmão? Porque às vezes, irmão, nós precipitamos. Queremos escolher antes. Queremos ver resultado antes. Queremos tirar as coisas antes. Aí não vai funcionar. Aprenda hoje com Deus. Amém? Esse é um princípio que eu quero te ensinar. A primeira coisa, aprenda a lidar com o tempo. E você colherá anos de recompensa de Deus. Se você não aprender a lidar com o tempo, por mais que Deus te abençoe, você não vai conseguir compreender todos os planos de Deus, que é o texto de Eclesiastes 3:11. Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas o homem não consegue enxergar toda a obra de Deus, não consegue enxergar. Por quê, irmão? Porque tudo é feito, você começa a perceber a grandeza de Deus de uma forma gradativa e crescente. Então, aprenda a primeira lição. Segunda lição, segunda atitude que a gente precisa ter: adquira perseverança enquanto és provado, porque será necessário uma vida inteira de perseverança para ver o resultado de Deus na sua vida. Quero falar sobre o personagem Caleb, né? Tinha Josué 14, 7, 8 e 9. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram um pouco. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Perceba, algo logo, se você pretende andar com Deus, você precisa de perseverança no tempo de provações, e ainda mais de perseverança para colher o resultado de Deus. Isso aqui é legal, mano. Quando Josué e Caleb, mais 10 espias, foram espiar a terra, irmão, aconteceu uma coisa muito interessante, irmão. Os 10 espias não alvoroçaram, né? Como diz aqui o texto seguinte: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Meu irmão, tem gente, irmão, que vai desesperar. Percebeu como tem gente, irmão, que não sabe lidar com o tempo e começa a desesperar as coisas. Sabe, irmão, ela fica só contando com o seu poder, com a sua capacidade. Está tentando construir uma obra, construir uma coisa na sua força.
Perceba, eles viram um gigante lá e eles falaram, não, como é que a gente vai poder vencer? Desesperaram um pouco. Desesperaram um pouco com respeito ao tempo. Aí começou a precipitação, começa a fazer as coisas no seu tempo, na sua hora. Entendeu? Começaram a precipitar. E quando a gente faz as coisas no nosso tempo, irmão, ou tentamos forçar alguma coisa, não aprendemos a lidar com isso, o que acontece conosco, irmão? A gente quebra. O que é que fez Caleb receber tudo aquilo que ele viu? Tudo aquilo que ele contemplou? Os pés a qual ele pisou na terra, o que fez ele herdar aquela mesma terra que ele pôs os pés? Foi a perseverança. Ele diz exatamente isso. Ele diz assim, pois perseveraste em seguir o Senhor. Tem uma frase que é outra que é legal. Mas meus irmãos tiveram comigo de esperar o povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Essa aqui é a grande questão. Não julgueis a obra de Deus que está fazendo na sua vida, olhando apenas parte do que ele começou a fazer. Perceba, Caleb perseverou em seguir o Senhor, e ele suportou a pressão. Caleb se posicionou quando 10 líderes da tribo se desanimaram, e desanimaram o povo. Isso aqui é a grande questão, irmão. O que a gente precisa? Qual é a segunda atitude que a gente precisa que vai fazer a gente viver tudo que Deus tem para a nossa vida? Perseverança. Perseverança quanto, irmão? Em 2 momentos. Você precisa de perseverança no tempo de prova e precisa de perseverança para desfrutar de tudo. Essa é uma lição que a gente precisa aprender, irmão. Perseverança é a segunda atitude entre a promessa e o cumprimento da promessa. Porque até o cumprimento da promessa tem 2 estágios. Tem o tempo que Deus começa a fazer e tem o tempo da conclusão da obra. Ô meu amado, Deus pode botar você numa terra prometida, amém. Mas irmão, você vivenciar tudo que tem na terra prometida também precisa de perseverança. Gente, isso aqui tá legal. Infelizmente, muitas pessoas se desanimam na provas. Se desanimam ainda mais no tempo de colheita, porque não conseguem ser pacientes e perseverantes enquanto esperam pelo término da obra de Deus. Olha o que diz Hebreus 10:36. Com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não basta você fazer a vontade de Deus. Você precisa alcançar a promessa. E o que a gente precisa, irmão? Perseverança. Você precisa de perseverança, para quê? Tanto para você chegar até o cumprimento da promessa, como você vai precisar também de perseverança, irmão, para vivenciar. Imagina, irmão, Jó perseverou no tempo de prova. Depois ele precisou perseverar, para que ele pudesse ver o dobro do que Deus tinha feito. O último estágio, Jó só pôde ser percebido pela perseverança. Os filhos de Jó só pôde ser percebido, irmão, esse destaque todos nele, no tempo de perseverança. Jó conseguiu concluir, irmão, que Deus deu a mesma quantidade de filhos para ele, irmão, com a perseverança. Isso aqui é uma coisa para a gente aprender hoje, irmão. Amém? Você não precisa apenas de perseverança para suportar o deserto, o caminho longo, precisa de perseverança para desfrutar de tudo que Deus te prometeu. Se alguém julgasse a vida de Jó nos primeiros anos, depois das provas que Jó passou, jamais teriam visto que Deus deu o dobro a Jó, de tudo que ele perdeu. Então, amados, vamos vigiar, amado. Vigie, meu amado. Amém? Meu irmão está sempre desanimando. Está sempre, irmão, deixando que os outros... Escuta, olha para uma coisa para você. Deixa eu te falar uma revelação para você respeito a Caleb. Vai ter sempre pessoa para desanimar. Olha aqui, eu te falar uma palavra profética para você. Mas meus irmãos subiram comigo, desesperaram um pouco. Meu irmão, os próprios irmãos eram líderes, desanimaram o povo. Meu irmão, vai ter sempre pessoa perto de você para desanimar você, para fazer você precipitar. Escute seu tempo de prova. No tempo de prova, irmão, vai haver muita coisa para fazer você desanimar, fazer você desistir. Escuta. A vida é sua, a história é sua, o momento é seu. Sempre haverá situações para botar você à prova. A gente, às vezes, precisa aprender isso, irmão. Às vezes nós queremos crescer num mar de rosa. A gente queremos crescer, irmão, num lugar, sabe, dentro de uma redoma. Não tem como, cara. Para você crescer forte, para você crescer firme, irmão, é preciso aprender a viver, a vivenciar o deserto, vivenciar o período longo das coisas de Deus na tua vida. Por quê? Porque não é só o período de provas que tem um tempo. Também existe um tempo
determinado para Deus realizar toda a sua obra na sua vida. Perceba, para Deus fazer, Deus foi construindo a terra gradativamente, dia após dia. Só no final do sexto dia que a obra estava completa, mano. Se nós pararmos do primeiro dia, se pararmos no segundo dia, a obra está incompleta, mano. Essa é a segunda coisa que eu quero falar com você. A obra de Deus, não, você quer forte? A obra de Deus não é só te abençoar. A verdadeira obra de Deus é fazer com que você veja a grandeza do final da obra que Ele realizou em sua vida. E você lhe dê louvor. E conclua por si mesmo que tudo no tempo de Deus é formoso. Meu irmão, qual é a grande questão de Deus, irmão? A grandeza de Deus não é fazer com que você veja a grandeza da obra dele. Amém? Que você termine no final de tudo dando louvor. Quando Deus terminou, cada dia Deus diz o que, irmão? Que o Deus que era bom. Mas no dia que Deus terminou toda a sua obra, no sexto dia, Deus disse que era muito bom. Nós só vamos dar louvor a Deus, irmão, se a gente aprender a lidar com o tempo e tivermos perseverança. Você verá a grandeza da obra de Deus na sua vida, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas se você ficar desanimando a todo custo, a qualquer prova, a qualquer dificuldade, a qualquer problema, você não cresce, você não aprende a perseverar, você acabou. Se você desanima na prova, irmão, você vai desanimar também no tempo da honra. Aí uma lição para você aprender, mano. Terceira atitude que eu quero falar com você. Aprenda o valor de crer no caráter de Deus. Romanos 4, 18 a 21 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Outra coisa que está entre o que foi prometido e o tempo do cumprimento está a fé no caráter de Deus. Perceba, o tempo fez com que Abraão aprendesse a crer no caráter de Deus, a crer que Deus era totalmente poderoso para cumprir o que prometeu. Isso aqui é forte, irmão. Escuta, outra coisa que a gente precisa aprender, irmão, é ter confiança no caráter de Deus. Uma coisa é ter fé em Deus. Uma outra coisa, irmão, é a fé no caráter de Deus. Você sabe o que vai fazer a gente vivenciar todas as coisas? É a confiabilidade que a gente tem no caráter de Deus. Olha o que diz o texto, irmão. Abraão, esperando com esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora prometida. Deus disse que daí ia numa multidão para Abraão. Deus falou isso para Abraão. Mas olha o que diz o texto, não. Abraão, esperando com esperança. Por que Abraão esperou com esperança, não? Por causa do caráter de Deus. Aí ele fala aqui, olha que legal isso aqui, ó. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Onde é que estava o sustento da vida dele? Estava aqui nessa parte final. Estando plenamente convicto de que ele que é Deus, era poderoso para cumprir o que prometeu. Ele confiou, ele teve fé no poder de Deus, ele teve fé no caráter de Deus, ele não duvidou disso. Perceba, essa aqui é a grande questão. Dentro do nosso relacionamento com Deus, irmão, a terceira coisa que a gente precisa aprender, e que está entre a promessa e o cumprimento da promessa, está a confiança no caráter de Deus. Isso significa que você precisa desenvolver a sua confiança no caráter de Deus. Se toda prova, irmão, você começar a colocar em dúvida Deus, você começa a colocar em dúvida se Deus pode, se Deus não pode, se Deus é capaz, se Deus não é capaz, né? Escuta, a gente falou agora há pouco, irmão, tudo é belo no tempo certo de Deus. Você só vai conseguir admirar a Deus e louvar a Deus se você entender esses princípios, cara. O que significa fé no caráter de Deus? A palavra empregada para fé, como fidelidade no texto, exegese, se aplica certeza. Isso aqui é legal. A palavra fé, muitas vezes na Bíblia, é colocada como fidelidade, que significa certeza. É o termo hebraico usado, a palavra emuná, significa segurança no caráter de alguém, ou seja, não é apenas ter fé, mas ter confiança no caráter daquele que fez a promessa. É a palavra emuná, significa, irmão, você tem certeza, você tem confiança no caráter de Deus. Essa é a palavra. Outra palavra também que é usada no grego, para fidelidade, é pistes.
que é lealdade e confiabilidade, que é o mesmo termo usado para fé. O que é fé, irmão? É fidelidade. Porque Deus é fiel, eu persevero. Significa, eu tenho uma confiança no caráter de Deus, eu tenho uma certeza no caráter de Deus, não. Eu tenho um caráter, eu desenvolvo um caráter de fidelidade no a despeito daquilo que Deus é. Perceba, é uma fé tremenda de confiar em Deus. Outra coisa a ser aprendida enquanto andamos ao encontro do cumprimento do que nos foi prometido, está a confiabilidade que adquirimos no caráter de Deus. Perceba, Jó tinha fé no caráter de Deus. Jó 19, 25 a 27 diz assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive, e no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, olha o que está dizendo, a fé desse homem: verei a Deus, eu o verei com meus próprios olhos. Eu mesmo, não outro, como anseia no meu peito o coração. Gente, isso aqui é coisa... Jó tinha certeza. Jó tinha emunar, certeza. Tinha o quê? Essa ideia de fidelidade, confiança no caráter de Deus. Isso aqui é uma coisa para a gente aprender, isso é fé. Fé, você precisa de fé, você precisa de ter fidelidade no caráter de Deus. Você não pode botar em jogo, você não pode, irmão, se dobrar. Você não pode se dobrar nem nas provas, nem se dobrar, irmão, diante do que Deus está fazendo. Ah, Deus não cumpriu tudo na tua vida, você não deu tempo ainda. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Perceba a nossa relação com Deus, não? Deve ter como base, irmão, aguardar a firme confissão do que Deus prometeu, sem nunca vacilar. Pois quem prometeu é fiel para cumprir, é poderoso para fazer. Olha que outra coisa que a gente precisa ter, é o que eu falei agora há pouco, é a confiança no caráter de Deus, sem vacilar. Olha que diz o texto aqui: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez, irmão? O que está em jogo, irmão? É o caráter de Deus. E é o que muitas vezes nós colocamos. Porque à medida que a gente está andando de encontro que Deus está nos prometendo, ou você confia no caráter de Deus, não tem jeito. Perceba, Jó deu prova no que confiava no caráter de Deus quando ele estava perdendo tudo. E ele escuta a frase que ele fala: depois que o meu corpo estiver destruído sem carne, eu ainda assim verei a Deus. Jó tinha certeza que a última coisa dele não seria o seu último fôlego de vida, não! Seria Deus. E foi o que ele viu. O último estado de Jó, irmão, o que Jó viu? Ele viu Deus. Ele viu Deus o honrando, Deus o exaltando, Deus o abençoando sua descendência, suas filhas. Cara, ele viu o seu último estado. Cara, você precisa entender isso, irmão. É a confiança. Isso é desenvolvido no meio da prova, no meio da dificuldade. Você tem que enxergar o caráter de Deus. Esse é o terceiro elemento. Amém? Quando Josué chegou no final da obra, Josué percebeu o que, irmão? O caráter fiel de Deus, irmão. Sabe, irmão, Josué tinha confiança. Josué tinha certeza. Por isso que ele concluiu dizendo: escuta, de toda boa palavra do Senhor, nenhuma delas caiu por terra. Nem mesmo os nossos inimigos combateram conosco, nenhum deles puderam nos resistir. Por quê, irmão? Porque Deus é fiel. Amém? Escuta, irmão, você só pode dizer alguma coisa a respeito da sua vida quando chegar ao final. Até lá, a obra está incompleta. De tempo ao tempo. Aprenda a lidar com o tempo. Aprenda a perseverar. E aprenda a se relacionar com o caráter de Deus. Aprenda a adquirir confiança no seu relacionamento com Deus. Isso que é tremendo, cara. Quando Abraão ofereceu seu filho a Isaac, Abraão não temeu sacrificar a Deus, pois Abraão cria completamente a Deus. Abraão havia se tornado amigo de Deus e tinha fé para confiar que Deus poderia ressuscitar seu filho. Olha essa expressão de Hebreus 11, 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estando mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos. Gente do céu, oh, coisa linda! Olha a fé de Abraão, fé no caráter de Deus. Abraão não temeu sacrificar seu filho, mesmo que era o filho da promessa. Seu filho tinha acolhido já as promessas de Deus na sua vida, mas ele não temeu.
Abraão não achou que estava colocando em risco, não. Ao sacrificar seu filho, Abraão tinha certeza, tinha convicção, Abraão tinha emuná. Gente, ele tinha uma certeza que Deus podia fazer a coisa. Jesus do céu, isso aqui é legal. Muitos não sobrevivem o árduo caminho até a promessa porque não crescem em Deus. Infelizmente tem muitas pessoas que só olham o que querem ou esperam de Deus. Amado, entre a promessa e o cumprimento da promessa está uma longa jornada. Aprenda a curtir Deus. Perceba, pessoas só querem as bênçãos, elas criam um abismo entre elas e Deus. E não importa o que Deus faça ou realize, elas sempre serão vazias e tristes e distantes de Deus. Escuta, pessoas que não aprendem a desfrutar de Deus, que não cria esse relacionamento com Deus, não, de confiabilidade no caráter de Deus, não. Escuta, não importa o que Deus faça para ela, sempre haverá um abismo entre elas e Deus. Por mais que Deus abençoe, elas não enxergam Deus. Por mais que Deus a liberte, ela não enxerga Deus. Por mais que elas vejam a glória de Deus, mas elas continuarão distantes e vazias de Deus. Mas por que isso acontece, irmão? Porque elas não desenvolveram uma confiança no caráter de Deus. Elas simplesmente querem que Deus faça, elas esperam grandes coisas de Deus, mas elas não se desenvolvem, elas não crescem em Deus. Abraão se tornou amigo de Deus. Jó conhecia o Senhor de ouvir falar, agora de contigo andar. Cresceu em mim, cresceu no relacionamento. Que coisa linda. Hoje a nossa primeira ceia, a lição de Deus para mim e para você, é fazer com que aprendamos a nos relacionar com Ele. Essa é a primeira lição de Deus. Hoje você ouviu que tudo é formoso no tempo certo de Deus, mas para isso você precisa crescer em Deus. Você precisa amadurecer em Deus. Isso aqui é legal. Um atleta quando corre, ele não tem como alvo uma linha da chegada. Porém, enquanto ele treina, um atleta quando corre, ele tem como alvo a linha da chegada. Porém, enquanto ele treina, ele tem em vista trabalhar para suportar todo o percurso da prova. Isto é o que ele treina insistentemente. Quando o atleta está correndo, ele olha a linha da chegada, onde ele tem que chegar. Mas quando ele está treinando, ele treina para suportar a longa jornada. É isso que Deus quer mostrar para você. Deus quer que você aprenda a lidar com a longa jornada. E aí é onde entra, irmão, lidar com o tempo, sermos perseverantes, aprender a relacionar-nos com Deus. Se a gente não aprender isso aqui, a gente não consegue vencer, irmão. Outra coisa observada, andar com Deus é aprender a desfrutar de sua companhia. Não tem só em vista chegar até o fim da viagem. Aproveite a viagem com Cristo. Aproveite para crescer com Ele. Você sabe, já viu pessoas andando em viagem? Tem gente, irmão, que só fica pensando em chegar no lugar. Tem que chegar no lugar. Mas, irmão, a viagem já é um desfrute. Se a gente não aprender a desfrutar da viagem, irmão, a grandeza das coisas de Deus não está, irmão, em levar você aonde Ele prometeu. Está em fazer você vivenciar tudo isso. Quando chegar tudo aquilo, você vai admirar tudo. Você pode perceber que a cada dia que Deus terminava a sua obra, em cada dia, Deus admirava. Você tem que aprender, irmão, a ver essas coisas em detalhe, desfrutar de todas as coisas. Quando você aprende a lidar com isso, você está aprendendo a lidar com as dificuldades. Você está aprendendo, irmão, a perseverar. Amém? Segunda coisa que você aprendeu hoje, é preciso de uma vida inteira com Deus para ver toda a grandeza da obra de Deus em sua vida. E para isso você precisa de 3 atitudes fundamentais, só para a gente lembrar. Você precisa vencer, você precisa aprender a vencer e controlar o tempo. Você precisa vencer e aprender a se controlar dentro do tempo de Deus. Senão você será derrotado pelo tempo. Isso é outra coisa que você precisa aprender. Tudo é bom no tempo de Deus. Tudo é formoso no tempo de Deus. Então você precisa aprender a se controlar dentro desse tempo. Você não precipitar, você não agir errado. Amém? Isso é muito legal. O fruto antes do tempo é amargo, é ruim. Segunda coisa, você precisa aprender o valor do poder da perseverança, pois assim você não apenas alcançará a promessa, mas também desfrutará de todas elas. Segunda coisa, a perseverança nos faz alcançar a promessa. E dentro da promessa, você precisa de perseverança para desfrutar de tudo. Quando você chega na promessa, escuta, irmão, você alcançou a promessa. Agora, você precisa alcançar a realização total dessa obra. Deus te leva a um lugar. Agora Deus quer fazer que você vivencie toda a obra que Ele vai fazer ali. E ali começa um novo estágio, um novo momento. Essa é uma coisa para a gente aprender.
E a última coisa que você aprendeu, você precisa crer no caráter de Deus. Amém? Creia no caráter de Deus, tenha confiança. Se você não aprender a ter fé no caráter de Deus, no caráter de quem te fez a promessa, ou fé no caráter daquele que te chamou, você não conseguirá vencer as dificuldades e aprovações de sua jornada. Não consegue. Por quê, irmão? Porque você sempre está colocando em jogo. No momento mais crucial da vida de Jó, o que Jó falou? Eu sei que meu Redentor vive. Essa é a fé. Abraão, quando estava esperando, né, a promessa, ele não duvidou, não olhou para o seu corpo, nem para os anos avançados de Sara. Quando Abraão foi provado diante de oferecer seu filho a Deus, não, ele também não duvidou. Ele creu que Deus era poderoso, ele não olhou, ele não foi no tempo de provação que ele mostrou uma confiança no caráter de Deus. Então, está aí uma palavra poderosa para a sua vida que eu quero orar com você hoje. Amém? Esse novo ano, entre a promessa e o cumprimento, o que eu devo fazer? Eu devo aprender a lidar com ela. Eu preciso adquirir uma coisa muito importante, perseverança. E a terceira coisa, eu preciso aprender a confiar no caráter de Deus. Eu preciso desfrutar da companhia de Deus. Deus está comigo. Deus não está com você apenas quando chegar à conclusão de tudo. Deus está com você toda a jornada. Amém? Deus está conosco no dia que a gente aceita Jesus, durante a jornada, durante toda a nossa vida. Jesus diz: eis que estou convosco até a consumação do século. A gente precisa aprender isso. Quero orar com você, Senhor Deus. Nós ouvimos essa palavra tão poderosa do Senhor. Queremos orar com teu servo, Senhor. Senhor Deus, ó Pai, às vezes nós, ó Deus, não entendemos ainda os princípios, ó Pai, tão elementares, Pai, que vai nos ajudar a vivenciar tudo que o Senhor nos prometeu. Estamos falando do nosso 4º ano, Senhor. Mas, Senhor Deus, agora que chegamos nesse tempo, precisamos, ó Pai, correr cada dia, cada semana, Deus, cada mês, Senhor. Porque cada mês, Senhor Deus, nós veremos o resultado, Senhor, em nossa vida, Pai. Senhor Deus, o Senhor quer mostrar para nós que um novo tempo de nossa vida, Senhor, é apenas o início de uma grande obra, Senhor. Mas tudo, Senhor, ainda assim, se exige um tempo determinado, Senhor. Nos ajuda a nos conter, ó Deus, nos ajuda a nos controlar. Nos ajuda, Senhor Deus, não nos precipitar, Senhor. Não nos ajuda, Senhor Deus, ó Pai, a concluir, ó Deus, ó Pai, uma visão, ó Pai, quando a obra nem foi acabada, Senhor. Ó Deus, nos livre, Senhor Deus, ó Pai, de sermos, ó Pai, críticos, ó Pai, em nosso relacionamento, ó Pai. Ó Deus, falando de relacionamento hoje, Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, não cobram, Senhor Deus, ó Pai, de demasia, Senhor, ó Pai. Ó Deus, sem dar tempo suficiente, Senhor. Ó Deus, se nós quisermos ver o resultado, Senhor, da nossa vida, ou quisermos ver o resultado, Senhor, em nosso casamento, ó Pai, ou em tudo que nós estamos fazendo, Senhor, nós precisamos, ó Pai, aprender a ter uma paciência, Senhor, e uma perseverança em Ti, Senhor. Ó Deus, entre a promessa, ó Deus, e o cumprimento, Senhor, existe um período, Senhor, e nós precisamos aprender a perseverar. E até, ó Deus, na conclusão da sua obra, a gente vai precisar de perseverança. O autor de Hebreus disse que nós necessitamos de perseverança, porque depois de ter feito a vontade de Deus, ó Pai, possamos alcançar a promessa, significa possamos alcançar a totalidade que Deus vai fazer em nossa vida. Assim, ó Deus, que como só foi preciso de uma vida inteira para ver os feitos da grandeza do Senhor na vida de Jó, Pai. Assim também em nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a lidar com o tempo. Nos ajuda, Senhor Deus, também a adquirir perseverança. Nos faça pessoas perseverantes, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a confiar no Senhor, ó Pai, e perseverarmos no meio da prova, Senhor. Tira do nosso coração a amargura, tira do nosso coração a precipitação, tira do nosso coração, ó Pai, essa crítica, Senhor Deus, que só enxerga, Pai, defeitos, só vê, ó Deus, dificuldades, Senhor. Ó Deus, nos faça ver, ó Deus, as coisas pela ótica do Senhor, ó Pai. Tudo é formoso no seu tempo, Pai. O Senhor colocou a eternidade no coração do homem, Senhor, ó Pai. Mas, ó Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a compreender a grandeza dessa obra, Senhor. Nos faça entender a obra que o Senhor está fazendo, ó Pai. E o que o Senhor quer mostrar é que é no final de tudo isso, Senhor. Como o Senhor falou a Deus a Jeremias 29:11, pensei eu, pensamento que penso de vós, pensamento de paz, para vos dar o fim que desejais. Ah, Pai, Senhor Deus, nos ajuda a perseverar, porque no fim, ó Pai, poderemos olhar, Senhor, ó Deus, e ver a obra completa do Senhor. Ó Deus, foi na quarta medida de 1000 côvados, Senhor. Ó Deus, ó Pai,
Que Ezequiel olhou para trás e viu, ó Deus, que já havia, ó Deus, a árvore de todas as espécies, Senhor Deus, à margem do rio, ó Deus, o rio havia sido curado, havia sido sarado, aquelas águas que desceram, Senhor Deus, do santuário, Senhor, tinham curado aquele lugar, Senhor. Só o final, ó Pai, ó Deus, da nossa jornada, só quando nós tivemos, ó Pai, entregues, ó Pai, ao caráter do Senhor, confiando no caráter do Senhor, sem medo, Senhor, sem, ó Deus, ó Pai, vacilar em tempo algum, ó Pai, porque confiamos na Tua promessa, Senhor, poderemos, ó Pai, ser capazes, Senhor, de ver a grandeza da obra do Senhor em nossa vida, Pai. Por isso, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, nesses 3 elementos da nossa vida de hoje, Pai. Nos ajuda a lidar com o tempo, Senhor, porque tudo é bonito no seu tempo, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a perseverar, Senhor, não apenas nas provas, Senhor, mas perseverar, ó Pai, até que vejamos toda a obra do Senhor realizada em nossa vida, Senhor, até o término de nossa vida, o Senhor estará trabalhando, até o dia, Senhor, que o Senhor nos chamar para o Senhor está fazendo a sua obra em nossa vida, porque, ó Deus, a sua obra em nossa vida, Senhor, é nos receber em glória, ó Deus, é nos levar para o paraíso, Senhor, mas a segunda obra ainda, maior ainda, Senhor, é que, ó Deus, ao toque da trombeta, nós vamos ressuscitar para encontrar com o Senhor nos ares, Senhor. Ó Deus, nós precisamos entender isso, então precisamos de perseverança, Senhor. E precisamos, acima de tudo, Pai, dessa nossa jornada de vida, nos faça ser mais íntimos de Ti, nos faça, Senhor, adquirir, ó Deus, ó Pai, essa perseverança, essa fidelidade no caráter do Senhor, crer tão confiante, ter uma certeza, ó Deus, uma confiabilidade tão grande no Teu caráter, Senhor, que nunca põe em jogo, Senhor, ó Deus, o Seu caráter, nunca vacila, Senhor, porque sabe que aquele que prometeu, aquele que nos chamou, Ele é mais do que poderoso, Senhor Deus, Ele é o nosso Deus, é o nosso amigo, é o amor de nossa vida, é a nossa razão de viver, nós encontramos nele todo o nosso contentamento, Pai. Por isso, Pai, abençoa nossos irmãos que estão ouvindo essa palavra de hoje, Pai. Eu oro, Senhor Deus, porque o seu coração seja tomado de fé, seja tomado de fidelidade, seja tomado, Senhor, numa disposição crescente de crescer, ó Deus, no Senhor, crescer em amor, ó Pai. Dê-lhe também a graça, Senhor Deus, para Deus desejar as coisas no seu tempo, Pai. Ó Deus, que seus olhos se abram, Senhor Deus, para ver, ó Pai, que tudo é bonito, tudo tem valor no seu tempo, Senhor. Ó Deus, no tempo do Senhor as coisas estão maduras, estão prontas para ser desfrutadas, Senhor. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Derrama a graça do Teu servo, Pai. Dê um tempo de paz, de vida, de graça, de unção sobre a sua vida, Pai. Como ministro, Senhor, eu o abençoo, ó Deus, para viver, ó Pai, Tuas promessas. Que tenha essas atitudes, Pai, para que possa ver toda a sua obra e no final de sua vida possa, Senhor Deus, louvar o Senhor. Possa também glorificar o Senhor por cada feito, por ver a grandeza, por ver a admiração do seu livramento, a admiração, Senhor, da sua provisão. Ó Deus, porque a gente pode ver isso também no dia a dia, como Deus olhou para cada dia, Senhor, e via, Senhor Deus, a sua obra. Ó Deus, você alegrava, nos ensina, Senhor, nos admirar da obra que o Senhor está fazendo na nossa vida, Pai. Mas um dia veremos a grandeza e a totalidade da sua obra. Por isso, ó Pai, nos dê um caráter que cresce, nos dê um caráter que persevere, nos dá um caráter, Senhor Deus, que seja firme no tempo de prova, Senhor. Ó Deus, nos ensina a relacionar contigo, ó Pai. Então viveremos uma vida satisfeita, plena, ó Deus, e cheia de alegria, Pai, por causa do Senhor. Por isso, ó Pai, abençoa a vida do meu irmão hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo agora com a palavra de vida, de graça. É que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém, amado?